Oi, eu sou Elton Simões Gomes e esse daqui é o Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. E hoje o papo é sobre CLT Premium, porque durante muito tempo os recrutadores usaram inteligência artificial para pescar os candidatos, e aí os candidatos ficavam bravos, chateados. Só que agora tá tendo troco, porque os candidatos estão usando inteligência artificial no processo de produção de currículo. Só que os recrutadores estão bem chateados, parece que é uma vingança. Gostei disso, hein, Diogo? A vingança. A gente também vai falar sobre aquele assunto que tá super pipocando, que é: a IA é uma bolha, Diogo? Eu imagino que você já deve ter ouvido essa pergunta aí, e tem gente que não tem dúvida do que tá se tratando, mas faz outras perguntas. Se ela estourar, quando ela vai estourar? E mais, quem é que paga a conta? Não vai ser eu não, hein, Diogo? É você, muito provavelmente, hein? E além disso, também tem despedida. Eu acho que o Deu Tilt está começando a ficar especialista em despedidas, porque a gente já falou do Chromecast, a gente já falou do Orkut e agora a gente está falando de uma nova despedida, das TVs parabólicas, Elton. Cara, a gente tá se especializando em ser mais frio que coração de ex, hein? Mas, cara, pra quem tá chegando agora, aí vai um recado. Deu Tilt tá em todas as plataformas de áudio, mas a gente também tá no YouTube. Lá dá pra ver as nossas carinhas ao vivo e a cores, toda terça-feira, às 14h, no canal UOL. Vamos pro papo, Diogo? Bora. Diogo, qual que foi a última vez que você atualizou seu currículo e colocou um Open to Work lá no LinkedIn, hein? Open to Work eu não coloquei, mas meu currículo tá sempre atualizado. Até porque, não sei qual currículo você tá falando, mas tem o currículo Lattes. Quem é da área acadêmica tem esse parto, né, de ter que atualizar o currículo Lattes quase, assim, tipo, mensalmente, porque a gente passa por várias avaliações. Mas eu também tô sempre atualizando meu currículo aí pra ver como é que tá o mercado. De olho em novas oportunidades, hein? Sempre. Tem que estar atento. A última vez que eu atualizei foi quando o Deu Tilt estreou. Pra colocar que eu... apresentador do Apresentador, ó que moral, hein? Oh, top. Mas eu imagino que o seu contato, você é mais velho que eu, né? Eu entreguei pra galera aqui. Não sei. Ah, admita. Não, eu não sei. Eu acho que é a mesma idade. Não começou quando o currículo já era digital, né? Eu? É. Claro que sim. Você acha que eu imprimi meu currículo e levei em algum lugar? Eu não tenho a menor Não, dúvida que você fazia cara. isso toda segunda-feira. Lembra? Olhava no domingo as vagas de emprego. Isso eu lembro quando eu era criança. Eu via as pessoas fazendo e era a prática, né? O costume ali, as pessoas olharem as vagas e aí entregar o currículo. Nossa, né? Acho que falavam, né? Que segunda-feira é o dia de entregar currículo. Não tinha um negócio assim? Tinha. Acho que tinha. Não, cara, o meu só foi digital. Então eu mandava o currículo por e-mail, né? É. Eu fazia candidatura por sites também. Exato. A coisa mudou muito depois que a internet surgiu, né? E as pessoas não precisam botar o pé na rua para entregar currículo. E as empresas são algumas das primeiras a adotar a tecnologia quando ela surge. E o setor de RH, o de recursos humanos, é um dos pioneiros dentro da empresa. Até porque ele tem que lidar com muitos processos, e processos, em alguns momentos, são muito mais fáceis de lidar quando tem alguma ferramenta tecnológica, né? E isso já acontece no Brasil faz muito tempo, mas só que era um processo digital. Antes do ChatGPT, ou seja, quando era tudo mato, nesse negócio de inteligência artificial, muita empresa já usava a plataforma de recrutamento que usa a inteligência artificial, mas de um jeito um pouco menos sexy. Não tinha gerador de imagem, não tinha gerador de texto, era inteligência artificial raiz, aquela que é usada para fazer filtros. E o Brasil é um dos pioneiros nesse tipo de tecnologia. Eu não sei se você conhece a GUP, ela é brasileira, e ela é usada por muitas empresas. E o forte dela é justamente prover uma ferramenta de inteligência artificial para fazer recrutamento e seleção. E o principal trunfo é fazer filtros de dados que são encontrados nos currículos dos candidatos. Ou seja, a pessoa não precisa escrever que ela passou 5 anos trabalhando fora do país, porque o sistema da GUP já consegue entender por meio dos dados que ela coloca no currículo e tal. Só que nem tudo são flores, né, Diogo? Tem muitos problemas de enquadramento na hora de selecionar candidatos com essas plataformas de inteligência artificial. E eu sei que você tem algumas histórias por aí, né? Tenho uma história assim que acho que é a mais clássica de todas. Inclusive é estudada em quase todas as pesquisas de inteligência artificial. Se cita esse exemplo
porque ele é considerado um exemplo de uma injustiça algorítmica. Injustiça algorítmica? Que é quando... Você tá inventando palavra, cara. Não tô. Existe isso, né? Existe o termo justiça algorítmica e injustiça algorítmica. Porque, assim, é quando a inteligência artificial, ela tá tomando decisões que pode beneficiar ou prejudicar um grupo com base em características irrelevantes, né? Então, nesse caso, era prejudicar uma pessoa ou um grupo com base numa característica irrelevante. Aí, nesse caso, era... Qual que você acha que era a característica irrelevante? Assim? Se a pessoa era canhota ou destra. Ou destra. No currículo tem essa informação? Não, mas vai que Então... canhotos escrevem com mais preposição e a inteligência artificial começou a olhar para isso. Não duvido que a inteligência artificial possa, né, de repente, supor isso. Mas era o gênero, né? Então, um exemplo claro da Amazon. Então, a Amazon foi uma das primeiras empresas a colocar um serviço de inteligência artificial no processo de recrutamento. E essa inteligência artificial, basicamente, ela começou a quase desprezar mesmo é a palavra, currículos de mulheres. Que absurdo. Agora eu pergunto, por que você acha que isso aconteceu, Elton? Tem palavras que mulheres escrevem mais? Não faz o menor sentido isso, né? Não faz o menor sentido, mas a inteligência artificial ela vai aprendendo com base no histórico, né? Acho que no The Tilt a gente já conversou muito sobre isso. E quando a gente olha, por exemplo, para as empresas de tecnologia, a gente vê que é uma empresa, né, a área do setor de tecnologia, predominantemente masculino. Então, o sistema de inteligência artificial, ele aprendeu com base nos funcionários antigos da Amazon, que era majoritariamente homens. Então, o sistema começa a assumir que os melhores tomadores de decisão, os melhores funcionários, são homens, e aí ele acabava desprezando as mulheres, que muitas vezes seriam ótimas funcionárias ou que teriam um currículo até melhor, somente com base nessa característica irrelevante. Por isso que a gente chama de injustiça algorítmica. E é por isso que é uma característica irrelevante, porque não é porque o gênero da pessoa é diferente das pessoas que já estão trabalhando lá, totalmente, que ela vai trabalhar pior. É só porque teve um enviesamento desde sempre na forma como essa empresa atraía talentos, né? Exato. E aí o que acontece é que a inteligência artificial ela começa a repercutir, ou na verdade, assim, vamos dizer assim, reverberar e levar isso para o futuro, né? Então, levando uma coisa do passado para o futuro sem questionamentos. E aí acho que esse é um desafio que a gente tem nesse processo de recrutamento, que muitas vezes é a falta de transparência também. Né? Exato. E você, como que você se sentiria se você estivesse participando de um processo de seleção que usasse um sistema de inteligência artificial e você soubesse disso? Porque muitas vezes a transparência não acontece nem no momento que o processo está acontecendo, né? Cara, eu acho que eu ficaria muito com o pé atrás. Muito com o pé atrás, assim. Não, eu ficaria... Posso falar as palavras que eu gostaria de falar? Eu ficaria bastante puto de saber isso, porque a gente não sabe, a gente não tem a transparência de como esses modelos são treinados. E ele pode estar me avaliando por uma característica, tipo, super irrelevante, né? Como aconteceu nesse caso da Amazon. Então, se o sistema não for bem calibrado, traz um desafio enorme. Apesar de que algumas pesquisas nos Estados Unidos mostram alguns pontos positivos. E aí um ponto positivo que eu descobri, mas isso acho que é bastante também focado no mercado americano, mas eu não sabia disso, que eles têm uma tendência muito grande de fazer filiação acadêmica. Então existem bolhas, sabe, nas empresas, assim, se você se formou no MIT, tipo, a galera só contrata gente do MIT, se você é de Harvard, só contrata gente de Harvard. E aí os algoritmos ajudaram a quebrar um pouco essas bolhas, assim, mas traz esses outros desafios. Mas e você? Cara, eu ficaria muito cabreiro, mas, Esse é a nossa desconfiança, não faz com que a gente esteja sozinho, viu? Tem muita gente também que fica desconfiada. No ano passado, saiu uma pesquisa da Pew Research que mostra que 2/3 dos americanos não gostariam de trabalhar numa empresa que usa sistemas de inteligência artificial para recrutar. 2/3? 2/3. O cara usa... Então aquela amostra que eu vejo no LinkedIn da galera xingando os sistemas de recrutamento é real. É super real. Real oficial. Real oficial. Você tá no LinkedIn, é verdade, né? Inclusive. Link Disney. Ou seja, 2/3 da galera, quando sabe que uma empresa está usando um sistema de reconhecimento facial, já fica com... Você ficou com um pé atrás, a pessoa fica com todos os pés atrás. E já disse que nem gostaria de trabalhar por uma empresa dessa.
Essa pesquisa, aliás, mensurou qual que é o nível de relação das pessoas com inteligência artificial como um todo no trabalho. Ela mostrou que 71% das pessoas que foram entrevistadas se opõem, assim, radicalmente, que a IA tome a decisão final de quem vai ser contratado ou não. Sabe aquela preguiça do contratador? Na hora que ele já está com uma pilha de candidatos ali, ele só fala assim, robô, me diz. Delega. Me diz quem eu trago para cá. Bom, mais de 70% dos candidatos, de pessoas que procuram emprego, não acham que as empresas não podem fazer isso. E mais de 40%, 41% acha pior, que a IA não tem que ser usada nem para revisar as vagas. Ou seja, sabe aquele filtro que eu comentei, que tem algumas empresas que usam aqui no Brasil? A IA não devia ser usada nem para isso. Por que essa galera acha isso? Acha que a IA é fria, que não vai avaliar os aspectos humanos das habilidades dos candidatos. Acha que ela não vai levar em consideração algumas habilidades que não estão no currículo, as soft skills. Mandei bem? Soft skills. Boa. O que é soft skills? Vamos explicar para nossa audiência. Soft skill é aquele molejo no trato, sabe? Aquele jeito de interagir com as pessoas que você não aprende na escola. É aquela forma de lidar em sociedade que faz com que a gente trabalhe de uma forma civilizada. Mandei bem? Mandou. Porra. Explicou bem. Além disso, 62% dos entrevistados acreditam que a IA vai ter um impacto gigantesco. Ou seja, a galera não quer ser contratada por empresa que use IA, mas sabe que no futuro, e no futuro muito próximo, ou seja, 20 anos é daqui a pouco, a IA vai ser usada com uma insistência e uma frequência tão grande que vai ser inescapável, né? Só que o que a gente vê dessas empresas usando IA, ainda que os trabalhadores não queiram usar a IA, o jogo tá virando, né, Diogo? Tá vindo um pouquinho de vingança nessa história. Nossa novela mexicana do Deu Tilt traz, né, o que está se repercutindo ultimamente, que é o excesso de currículos que estão sendo criados por inteligência artificial. Peraí, a inteligência artificial está querendo trabalhar como balconista do supermercado? Não, a inteligência artificial não, a pessoa quer. E aí, só que ela tá com preguiça de fazer o currículo, ela pede pro ChatGPT, pede pro Google Gemini, pede pra qualquer inteligência artificial generativa. Porque ela vai colocar... É um jogo de gato e rato, né, também. A gente tem que entender isso, porque a tecnologia de recrutamento estava só na mão das empresas, dos recrutadores fazendo isso. E agora, a inteligência artificial generativa coloca na mão dos candidatos. E aí, como a inteligência artificial, os candidatos acham que vão conseguir, primeiro, fazer um currículo mais rápido, um currículo mais assertivo, que vai colocar palavras-chave específicas, mas nem sempre, e aí é o que deixa os recrutadores mais bravos e chateadinhos, é que não necessariamente vai expressar a realidade daquele candidato. As qualificações, exatamente como o candidato colocaria. Muitas vezes são coisas que ou é inventada ou é adaptada, porque a inteligência artificial vai tentar colocar palavras-chave especiais ali para ser selecionada pela sua irmã, pela inteligência artificial de recrutamento, sabe? Então, quer dizer, cara, a gente está virando coadjuvante no processo de busca e de recrutamento de empregos. Pois é. Eu gostei muito dessa imagem do ChatGPT bater na porta da outra inteligência artificial e perguntar: ô, minha querida, o que você acha que é bom estar no currículo, hein? E aí ele vai lá, ouve tudo, bota no currículo da galera. E tem funcionado? A galera está sendo recrutada? Hoje, assim, a gente não tem nenhuma pesquisa que rodou e mostre isso, assim, mas tem muita gente falando que com o currículo feito por inteligência artificial, isso relatos, né, nas redes sociais, que currículos feitos com inteligência artificial têm atraindo mais chamadas para entrevistas, por exemplo. Então, quer dizer, isso pode indicar que está passando mais fácil nos filtros da inteligência artificial. E tem até um dado sobre isso. A Neurosite, que é uma consultoria de recrutamento e seleção, mensurou que 57% dos estudantes nos Estados Unidos que procuram vagas já estão usando o ChatGPT. Ou seja, a galera está entregando um currículo quase que homogêneo, escrito pela mesma pessoa e falando quase que das mesmas coisas.
é quase que não dá para mostrar quem que é o candidato direito, né? É, exatamente isso. Ele vai tentar padronizar palavras-chave, qualidades, características, e aí os currículos ficam muito bem otimizados para os algoritmos de recrutamento, só que aí começa a ficar tudo meio homogeneizado, tudo meio igual, parecido, sabe? Talvez vai se destacar quem for a pessoa que escreveu o próprio currículo. Olha só, ela pode colocar inclusive isso no currículo. Eu escrevo meus próprios os currículos. Habilidade. Redação de currículos. Mas já que você falou de justiça algorítmica, os recrutadores que já notaram esse movimento da enxurrada de currículos feitos com inteligência artificial perceberam outra coisa, que as pessoas que usam as plataformas pagas de inteligência artificial produzem currículos melhores. Ou seja, se você só faz o seu currículo no ChatGPT gratuito, ele vai ser pior do que quem faz o currículo no ChatGPT pago. É coisa de $20 a mensalidade. É caro. O que é caro pra caramba. É caro, bastante. Ou seja, quem tem mais poder econômico... vai se garantindo melhor nesse processo dessa sociedade algoritmizada. Exato. Mas quem percebeu esse problema, tem alguma solução? Cara, não... Fora chutar o fio do computador pra galera não fazer mais currículo com inteligência artificial? Cara, é uma situação que, tipo, é uma nova realidade, que acho que a gente vai precisar lidar. E acho que aos poucos a gente vai se acertando, sabe? Como tudo é novidade, a galera tá experimentando, então vai vir essa enxurrada de currículos, mas em breve talvez as pessoas percebam que falam, vale a pena, de repente, fazer um resumo do meu currículo, e aí eu vou ajustando para deixar mais com a minha cara. Isso não vai acontecer só com o currículo, né, Elton? Acho que a gente vem discutindo isso bastante. Isso acontece com qualquer processo de criação de coisas, sabe? Pode ser um currículo, mas pode ser uma carta de recomendação, pode ser um e-mail de resposta, pode ser um texto, pode ser uma coluna, pode ser um livro, pode ser um artigo científico. A pessoa tem essa possibilidade de ser preguiçosa, que eu acho que é o maior risco da inteligência artificial, é as pessoas se tornarem preguiçosas e terceirizar para a máquina em vez de usar a máquina para desenvolver suas habilidades. Então, eu espero que a gente ganhe sabedoria e maturidade de utilizar a inteligência artificial da maneira correta. Uhum. Agora, tô sendo otimista? Tá. Então... tô sendo otimista. O que alguns recrutadores mencionam é que um jeito de dar uma driblada nesse truque é fazer entrevista ao vivo. Ou seja, aquele contato humano. Porque aí no olho você consegue perceber se o candidato consegue navegar e caminhar e discutir sobre as ideias que ele está revelando e mostrando no currículo dele, ou se era melhor você estar falando com o ChatGPT, porque é ele mesmo que sabia das histórias. Né? Não, total, assim, acho que o processo, que o lance é que para chegar na entrevista, inevitavelmente passaram por um monte de inteligência artificial, né, que podem ter descartado ótimos candidatos, né? Então isso é um desafio tanto para as empresas quanto para as pessoas, né, que muitas vezes elas sentem injustiçadas. Exato. Mas para quem deu essa ideia de que o drible da inteligência artificial no currículo é driblado pelas entrevistas, já fica aqui o meu recado. Eu joguei as principais perguntas que se fazem em entrevistas de emprego, e inclusive foram listadas pela Michael Page, que é uma grande consultoria, no ChatGPT. E adivinha? Deu respostas ótimas. Não, e dá dicas, né? Como dá se dicas. comportar, é maravilhoso. Uma delas é, por que você quer trabalhar para nós? O ChatGPT... Todo mundo faz essa pergunta. Todo mundo. Outra delas é, quais são os seus pontos fortes e fracos? Qual que é o seu ponto forte, Elton? O meu ponto forte... Vamos fazer uma entrevista aqui. Qual que é o seu ponto forte? Eu diria que um dos meus principais pontos fortes é a minha capacidade de... o ChatGPT agora me deixou a pé. Falou, mencionar um ponto forte como resolver problemas, trabalhar em equipe ou algo relevante para a vaga. Sou muito focado em explicar como esse ponto forte se aplica ao seu trabalho. Isso tem me ajudado a dar um exemplo prático de como você usou esse ponto forte para ter sucesso em uma situação anterior. Ou seja, não dá para confiar tanto na inteligência artificial em alguns momentos. Aí. E qual que é o seu ponto fraco? O meu ponto fraco? Perfeccionismo. Todo mundo fala Eu costumava sentir que o meu ponto fraco era ser honesto. No entanto, eu estou ciente de que eu tenho tomado medidas para melhorar, como
tenho assim? trabalhado essa minha fraqueza. Mas o ChatGPT tá mandando você ser o picareta? Por exemplo, recentemente eu resolvi Não, é sério que o ChatGPT mandou essa? Ele deu essa resposta. Não, meu ponto fraco era ser honesto. Então, tipo, agora eu tô mudando minha... Não é possível, cara. É sério, é sério, é sério. Tô contratado? Não, cara, você não é mais uma pessoa honesta. Então, tchau. Viu, galera? Se depender do ChatGPT, pode dar ruim também. Exato. Vamos encerrar o quadro por aqui, Diogo, enquanto os nossos futuros recrutadores continuarem com essa impressão péssima de que a gente usa inteligência artificial, inclusive para dar entrevistas de emprego, né? Vamos pro próximo quadro, então. Bom, Diogo, agora a gente vai para o quadro E Se, que é um exercício de imaginação em que a gente pensa como seria o mundo se algo muito grande da tecnologia não tivesse acontecido. E hoje o papo não podia ser mais brasileiro, porque a gente vai falar das TVs parabólicas que estão chegando ao fim. Eu sei que você tem uma conexão muito especial com elas, porque você trabalhou no setor de telecomunicação, mas elas vão deixar de existir. Como seria o Brasil se não tivesse tido parabólica em algum momento da história recente? Fiquei triste com essa notícia, Elton. Ficou mesmo? Fiquei. Apesar de nunca ter usado parabólica, né? Você já usou parabólica? Cara, eu lembro que tinham vários mitos sobre parabólicas, que você não podia chegar perto porque você desenvolvia algumas doenças, né? E falavam Câncer, né? de câncer até frieira. Sério. Frieira? Porra, frieira. Falavam que as parabólicas conseguiam captar sinais de seres extraterrestres. E o mais básico desses mitos é que a parabólica podia atrair raio. O que não deixa de ser verdade, porque se ela tá no topo de uma casa, pode atrair o raio mesmo, mas não porque é uma parabólica. Se você tivesse colocado um guarda-chuva ali, também poderia acontecer. Então, eu acho que o mundo do Brasil, assim, seria mais triste, com menos informação e talvez ainda mais desigual. Porque eu acho que a parabólica, ela teve uma função social importantíssima, né? Exato, exato. Em algum momento, quando o Brasil era mais rural do que urbano, e ainda quando o sistema de telecomunicação não era tão desenvolvido, as parabólicas eram o único meio de conectar pessoas que moravam distante dos centros com o que era mostrado na televisão. E durante muito tempo, e ainda é assim, a televisão foi e é o meio de disseminar muitos serviços públicos, muitas ideias que podem fazer com que as pessoas saiam da caixa, ou seja, conectar elas com o mundo. E eu lembro exatamente disso, assim, eu falei que eu não usei parabólica diretamente porque eu morava na capital, então eu tinha aquelas antenas, sabe, que era um monte de haste, assim. Espinha de peixe. A gente tinha essa antena em casa, aí tinha que subir pra ajustar, sabe? Aí ajustava, ficava bom o 5, que era a Globo, aí ficava zoado o 4, que era SBT, aí tinha que ajustar de novo. Você passou por isso? Pô, já passei. Então, e o Bombril na anteninha, né? Né? Mas a gente não tá falando tanto de parabólica, mas quando você fala de antena e TV, desperta aquela memória afetiva, porque todo mundo tem uma história. E aí quando a gente ia, por exemplo, pra sítios, né, lugares mais afastados, rural, aí a única forma de ter acesso a conteúdo e informação era por parabólica, né? Então... Exato. E a gente não tá falando de pouca gente, não. Em 2015, 20 milhões de lares, 20 milhões de domicílios eram atendidos por parabólica. Em quando? 2015, não faz tanto tempo. 2015. Faz 9 anos. 20 milhões. 20 milhões. Por domicílio. Se a gente pensar, sei lá, uma média de 3, 4 pessoas por domicílio... Dá 80 milhões. 80 milhões. É muita gente. E a parabólica é tão importante que em algum momento ela protagonizou um papel muito importante na vida política do Brasil e derrubou um ministro, cara. Conta essa fofoca. É fofoca histórica. Fofoca histórica. Preciso saber. Quando estavam implantando o Plano Real, o ministro que elaborou o plano foi o FHC, mas ele saiu para concorrer à presidência e no lugar dele ficou Rubens Recupero. E ele passou a fazer aquele roadshow do Plano Real, né? Explicando para todo mundo como é que funcionava, como é que não era, qual que é a conversão que tinha que fazer e tal. Passou a dar muitas declarações na TV, ele aparecia no horário do almoço. Antigamente, os pronunciamentos eram só no horário da noite, todo mundo estava ali preparado para jantar, em torno da mesa, a televisão ligada, Claro. E aí tinha aquele pronunciamento oficial. Mas ele falou assim, não, eu quero falar com um outro tipo de público, alguém que vai ser mais importante para compreender essa transformação radical para combater a inflação. Então ele dava muita entrevista.
Em uma delas, ele foi falar quase de madrugada no Jornal da Globo, se eu não me engano, por um jornalista que era parente dele, que era o Carlos Monforte. E ali, trocando uma ideia, aquela ideia amistosa, sabe? Antes da entrevista, ele mencionou o seguinte, ele falou assim, eu não tenho escrúpulos. O que é ruim a gente aguarda e o que é bom a gente mostra. Só que isso vazou para quem tava vendo Parabólica, cara. Puta merda. Na hora virou um Eita. baita do escândalo, virou notícia no Eita. New York Times, cara. Eita. A galera falou assim, porra, ministro brasileiro, Eita. sem escrúpulos. Puta que ramelão. Imagina o salseiro que não deu. A galera, inclusive, pensava que ia comprometer a eleição do FHC. Não rolou, porque ele foi eleito no primeiro turno, mas derrubou o ministro. 3 dias depois, ele pediu demissão, falando que ele estava muito cansado, que ele tinha falado aquilo, mas ele tinha escrúpulos, ele só estava querendo contar um pouco de vantagem e tal, não sei o quê. Ou seja, naquele momento, um dos mais cruciais para a história recente do Brasil, a TV Parabólica foi protagonista para derrubar o ministro. Mas a gente está falando sobre como ela foi importante e tal, só que a gente está esquecendo de dizer por que a TV Parabólica vai sair do ar. Por que, Elton? 5G, TV, parecem coisas muito estranhas, né? Mas tanto o sinal da TV quanto o sinal do celular, eles andam por faixas de radiofrequência, que é quase como se fosse uma avenida no ar. Agora imagina, tem um sinal de TV passando aqui, aí tem um sinal de celular. Qualquer movimento brusco que esse sinal de celular faça, ele vai invadir outra área. Aí vai acontecer o quê? Chuvisco, pode cair interferência, o Diogo vai ter que subir lá no teto da casa para ajustar a anteninha, vai ser um caos. As autoridades das telecomunicações preferiram fazer foi transferir essa faixa de frequência da TV digital para outro lugar. Ela foi da banda C para a banda KU, esses nomes técnicos que eles inventam, né? E a TV Globo foi uma das últimas a fazer isso, o SBT também e tal. Tirou da C, jogou para a banda KU e deixou apenas o sinal digital na banda C. Mas também esse sinal digital vai deixar de circular na banda C e só vai ficar na banda KU. Ou seja, a parabólica, que era o que recebia, aquela parabólica gigante, que era cheia de furinho e tal, não sei o quê, não precisa ser mais usada. Porque o outro sinal na banda KU pode ser captado por uma antena menor. E quando eu digo menor, é menor mesmo. Digital? É a TV digital. Quando eu digo menor, é menor mesmo. Porque a parabólica tem entre 3 metros de diâmetro e 1,5 metro. Pô, é maior que eu. E a outra anteninha tem 60 centímetros. Você sabe que eu não tenho TV a cabo, né? Então quando eu preciso assistir alguma coisa, eu tenho os streamings, né? E aí, por exemplo, eu assisto muita coisa por streaming, mas às vezes eu preciso assistir algum jogo que é ao vivo, né? E aí eu preciso assistir TV aberta. E aí, mas minha TV antiga também não tinha, né? Antena de TV digital. E aí uma vez a pessoa falou, não, é só colocar um clips que pega o sinal. E tá o clips até hoje. Faz 8 anos que tá o clips lá e tá pegando o sinal. Pô, a gente vai encerrar o obituário da TV parabólica dizendo que agora ela pode ser substituída por um clipe de papel. Não sei se fica a mesma qualidade, né? Mas durante muito tempo, clipes de papel me ajudou ali. Você matou a antena parabólica com clipes de papel. É um bom obituário, vai. Elton, bora falar de dinheiro agora. O seu, né? O meu não. O nosso, o de todos. Mas não é meu dinheiro não, porque eu tô falando de muito dinheiro, cara. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Assim, tipo, muito dinheiro mesmo. Ok. Assim, mas pra começar, antes de falar desse montante exorbitante de dinheiro que a gente vai discutir, quando que foi a última vez que você perdeu dinheiro, assim? Pô, agora você vai me forçar a cometer um oversharing, né? Compartilha aí. Cara, foi uma apostinha... Foi jogo do Tigrinho, a gente já conversou sobre o jogo do Tigrinho aqui. Agora eu vou entregar minha idade, porque a última vez que eu perdi muito dinheiro foi num bingo. Num bingo? Bingo de igreja. Ah, beneficente, legal. Gastei mais de R$400. R$400 num bingo da igreja, cara? R$400 num bingo de igreja. Não, mas foi o dízimo, bom. Você colaborou. R$400 no bingo de igreja. E você ganhou o quê? Ganhei nada. Nada? Zero? Zero, tipo, passei zerado. Nem uma Tupperware? Não, nada. Nem um escorredor de prato? Jogou. Nem uma canequinha? Nada. Eu não ganhei um terço. Eu não ganhei um copo d'água. Eu não ganhei Elton, absolutamente nada. Nossa, você é pior que eu, cara. Eu tô muito chateado. Fiquei muito chateado. Muito chateado. Caramba. Mas, obviamente, a gente não tá falando de perder R$400, né? A gente tá falando de perder
o quê? Na casa dos bilhões. Bilhões de dólares, né? Exato, exato. Porque a gente está falando de bolha da IA. É o assunto do momento. Acho que muita gente a nível global vem discutindo sobre essa possível bolha, né? Porque a inteligência artificial passou por momentos de muita euforia, né, nos últimos 2 anos, e agora o pessoal começa a dar uma pisada no breque para entender um pouco melhor, né, Elton? O que tá acontecendo? Exato. A euforia era com as possibilidades que as ferramentas poderiam trazer para a sociedade, de maior produtividade, maior eficiência, e até tinha um receio de que algumas dessas ferramentas poderiam, já que elas eram tão avançadas, substituir seres humanos em algumas atividades bem específicas. Só que, conforme as empresas de tecnologia começaram a vender essas ferramentas e colocar muita grana nelas, os investidores começaram a olhar assim, peraí, a gente está botando dinheiro pra caramba nisso, mas as pessoas estão comprando essas ferramentas, elas estão usando essas ferramentas, isso está voltando em dinheiro para vocês. E o que eles têm percebido é que isso não tem acontecido não, Diogo. E aí, a cada sobressalto na bolsa, aparece um gaiato para falar assim, tá vendo? A bolha estourando aí. Mas o que quer dizer bolha? A bolha quer dizer que um ativo passa a ser vendido com uma insanidade tal e o preço subir de tal maneira que daqui a pouco você não percebe mais por que ele tem aquele valor. E aí as pessoas olham e falam assim, nossa, se tá caro é porque é bom, eu vou botar dinheiro. Mais dinheiro. E aí coloca mais dinheiro. Aí outro fala assim, se estão botando dinheiro é porque é bom. E aí mais gente começa a colocar mais dinheiro, a coisa fica mais cara, mais gente coloca mais dinheiro. E aí a coisa vai inflando. E os movimentos que são de inflar são semelhantes a uma bolha. E é por isso que falam que a bolha, que tem bolhas financeiras e tal. Só que bolhas, como a gente percebe quando estão brincando com água e sabão, ela estoura. E o que seria estourar nesse caso? É alguém perceber que talvez esse ativo, e aqui no caso a gente está falando do serviço de inteligência artificial, não valem tudo isso. Ou seja, não vale nem o investimento, nem vale o preço pelo qual estou cobrando. E aí as pessoas que colocaram dinheiro começam a pedir, eu quero o meu dinheiro de volta. Só que não tem dinheiro para dar para todo mundo em algum momento. E aí essa bolha estoura. E a última vez que aconteceu isso, que o pessoal do mercado financeiro olhou com seriedade, foi numa segunda-feira de agosto, em que as bolsas do Japão acordaram nervosas. Teve até circuit break, Teve né? circuit break, que é quando alguém puxa o botão e fala assim, não vai negociar mais nada porque a coisa tá ruim. Vocês estão muito nervosos, vão tomar uma água, vão tomar um chá. Tomar um chá. Vão se acalmar e daqui a pouco a gente volta. Exato. Chama pro intervalo. Exato. Chama o intervalo. Só que, no primeiro momento, ninguém sabia o que estava acontecendo. E aí... Entrou na culpa de quem? Entrou na culpa da bolha da IA. No primeiro momento, as primeiras análises diziam que todo aquele rebuliço estava acontecendo porque finalmente a bolha estourou e a galera viu que esse negócio de IA não presta para nada, estamos jogando dinheiro fora e, no fim das contas, os investidores, o que eles fizeram foi antecipar a sua expectativa. Uhum. Lá pelo meio-dia, nos dias depois, quando a galera tomou o chazinho, tomou aquela água, eles perceberam que o que aconteceu foi que muitos investidores viram a bolsa, os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos tinham regredido pelo terceiro período seguido, e isso fazia parte de uma regra feita por uma analista do Banco Central, que era quase como uma profecia de que quando isso acontece, a economia dos Estados Unidos entra em recessão. E o pessoal falou assim, tá acontecendo isso agora? Vamos tirar nosso dinheiro dos lugares mais seguros, vamos botar em outros lugares. Só que no primeiro momento colocaram a culpa na bolha da IA, né, Diogo? Colocaram a culpa na bolha da IA e ela não é a primeira grande bolha, né? A gente já passou pela bolha do .com, mas é legal até contar de repente uma história, né, sobre a grande primeira bolha. Grande primeira bolha. Grande primeira bolha Quando econômica. É que foi isso? Cara, foi no século XVII, se eu não me engano, e não tem nada a ver com tecnologia. Tem a ver com flores. Você tá romântico hoje, hein? Eu tô romântico. Trouxe flores pro programa. Meu coração tá pulsante. Você gosta de tulipas?
Eu acho bonito, Não, é bonito. super legal, linda, né? A tulipa, ela foi levada, né, do Império Otomano para os Países Baixos, para a Holanda. E aquilo virou, Elton, um rebuliço danado. O pessoal queria a tulipa. E aí você tem, né, geneticamente tulipas diferentes. Isso virou um artigo de luxo, cara. Um artigo de luxo, e não foi luxo pouco. Eu tô falando de um bulbo de tulipa começar a valer mais do que uma casa no lugar mais caro de Amsterdã, Ô, louco. que é a capital. E esse exemplo que ficou conhecido até que tem um nome, né? Tulipamania, né? Que é essa questão dessa bolha, né? É muito interessante porque lá a gente consegue ver vários fenômenos do econômicos, né? Que a gente consegue aprender. E mostra essa formação de bolha, porque, pegando o que você comentou, a gente pode ver que a formação de bolha é a manifestação ou a materialização do FOMO. O que é o FOMO? Para quem não sabe, é o Fear of Missing Out, que é o medo de estar ficando de fora. Então é exatamente isso que você comentou, né? Meu, se a galera começou a comprar e tem mais gente colocando, eu vou ser trouxa, eu vou ficar de fora? Não, vou atrás, o preço sobe. E aí quando se viu, cara, a gente tá, tipo, investindo, colocando dinheiro num negócio que não faz o menor sentido. Como pode uma flor valer o preço de uma casa? Exato. E aí desmorona, né? Mas é até interessante porque esse mercado fez até ser criado, né? O que a gente chama hoje de mercado futuro, porque o pessoal começou a negociar valores de tulipas no futuro, sabe? Então, assim, mas é uma grande primeira bolha. Depois, obviamente, a gente teve a bolha do .com e agora a gente vem falando muito sobre essa bolha da inteligência artificial. Mas por que a gente está falando dessa bolha da inteligência artificial? Acho que tem Tirando a euforia do mercado financeiro, que quase quebrou naquele dia e todo mundo botou a culpa na inteligência artificial. E isso mostra, assim, que o mercado econômico, ele é totalmente irracional, né? Quando a gente olha, porque se tinha, né, e muitas teorias econômicas ainda são construídas e são baseadas numa ideia de homo econômicos, que é o humano racional que vai tomar decisões sempre para maximizar seus ganhos e tal. Mas a gente sabe, né, a ciência mostra isso, que a gente é muito emocional. Então a gente responde com base no comportamento, na percepção, né, do comportamento dos outros, na nossa percepção. E é isso. Então, mas acho que tem duas coisas importantes aqui nessa bolha de A, né, que trouxeram e acenderam o alerta. Antes disso, você está dizendo que é uma bolha. A galera tá em dúvida ainda. Não tô dizendo que é uma bolha. Você tá colocando palavras na minha boca. Por Sei. favor, evite fazer isso. Eu tô falando assim que o que vem se chamando de bolha, né? Tá. Não, então eu vou refazer assim. Por que o pessoal começou a falar, IA é uma bolha? Não é o Diogo falando, porque o pessoal começou a falar que IA pode ser uma bolha. Porque tava tudo numa euforia danada, né? Então 2022 apareceu o ChatGPT, 2023, vai revolucionar a porra toda, todo mundo vai colocar dinheiro nisso e ninguém pode ficar de fora. As Big Techs falam, eu vou colocar tudo que for preciso nesse treco aqui, porque eu não posso ficar de fora. Isso foi 2023, agora 2024 não tá, e aí? Pois é. E aí? Cadê? Money que é good, nós não have, cadê? Cadê o retorno financeiro? A gente vive numa sociedade capitalista, você tá colocando dinheiro no bagulho porque você quer mais dinheiro de volta, certo? Exato. E aí vocês perceberam que o retorno tá um pouco mais demorado. E duas coisas contribuíram muito, né? Que eu já falei dessas duas coisas, mas eu não contei o que são. O primeiro é um artigo que foi publicado, na verdade, pelo Goldman Sachs, que é um dos principais bancos aí de investimento, que trouxe opiniões de pessoas do mercado e também de acadêmicos. Um desses acadêmicos é o Daron Acemoglu, que ele é um economista do MIT que trabalha com muita pesquisa focado nessa questão do mercado e inovação. Ele tem um livro que é muito bom, não sei se você chegou a ler, que chama Por que as Nações Fracassam. Sim. Muito bom, então ele é muito autor, legal. Ele é autor desse livro e agora recentemente ele tem um livro novo. Foi traduzido para o português, eu acho que foi traduzido como Poder e Progresso, que ele fala do impacto da tecnologia. E aí ele desbanca. Nesse artigo ele detona, ele fala, gente, essa inteligência artificial que tem, ela é mais limitada do que vocês imaginam, a produtividade que ela vai trazer é quase marginal, é mínima, o impacto que isso vai trazer para o PIB é muito menor do que vocês estavam projetando, porque olha só, o Goldman Sachs, o ano passado, tinha publicado um artigo mostrando que a inteligência artificial generativa poderia aumentar
7% do PIB global, só IA generativa. Em 10 anos. Em 10 anos. E aí o Daron Acemoglu, nas projeções dele, fala, esquece, ele vai trazer um aumento marginal pro PIB dos Estados Unidos. E acendeu um alerta. 0,5%. Foi de 7% 0,5% para 0,5%. E aí você também teve naquela mesma, questões, ou foi na mesma semana, ou uma semana depois, teve um artigo publicado no blog da Sequoia. Sequoia é uma das grandes fundos de investimento ali de risco. E aí o cara traz uma pergunta. Qual que é a pergunta, Elton? Você lembra? Quanto que a inteligência artificial tem que render para custear toda essa hype, toda essa euforia que está tendo? E ele traz uma pergunta, a pergunta dos 600 bilhões. Porque basicamente é isso, né? Ele falou, ó, tem que ter um rendimento muito maior, porque alguns estudos projetam que em alguns anos as empresas, as Big Techs, para desenvolver inteligência artificial, elas vão investir algo que pode bater 1 trilhão. 1 trilhão. 1 trilhão de dólares. É muito dinheiro. Só para a audiência ter uma ideia, tem um relatório muito bom, que é o AI Index de Stanford. Eles trouxeram quanto que foi de investimento para alguma das inteligências artificiais que nós usamos hoje. E eu vou pegar o exemplo do Google Gemini, que é a última IA do Google. Foi investido, cara, algo em torno de 100, agora não lembro se era 175 ou 195, mas ou é 175 ou é 195, fica nessa margem, dentro da margem de erro, milhões de dólares. 175 milhões de dólares. Agora, se a gente fizer essa conversão por real, dá quase 1 bilhão. Né? Então, que empresa no Brasil tem dinheiro para investir isso? Então, é uma corrida eufórica. O mercado está em FOMO, né? Então todo mundo quer correr. Inclusive, o brother lá, que é o CEO do Google, esqueci o nome dele. O Sundar Pichai. Sundar Pichai. Na última call, né, conferência com os investidores, ele foi bastante questionado. Meu, não tá loucura demais isso daí? Vocês estão colocando muito dinheiro nessa inteligência artificial, o retorno está sendo menor do que a gente imaginava, ou que precisaria ser? E aí ele trouxe, acho que uma frase que mostra o espírito do momento. O que ele falou foi, o risco de subinvestir é dramaticamente maior do que o risco de superinvestir. Não investir para estar na frente tem desvantagens muito mais significativas. É isso. Esse é o espírito do momento. Né? Então tá todo mundo correndo para atacar dinheiro, e aí, obviamente, as coisas estão super valorizadas, e aí você começa a perceber e discutir sobre essa questão de uma bolha. Agora, a pergunta que eu vou fazer para você, Elton, e aí? Qual que é a sua opinião? Estamos numa bolha, sim ou não? Eu acho que eu quero elementos. O máximo que a gente pode dizer é o seguinte: tem argumentos favoráveis a essa tese e tem argumentos contrários. Vamos falar dos favoráveis primeiro. Vamos. Dentro dos favoráveis, por que dizem que é uma bolha? As empresas de tecnologia estão investindo muito em uma tecnologia que não dá tanto retorno. Elas foram avisadas que não dá tanto retorno, e o que elas fizeram? Elas puxaram o freio de mão? Não. Não. Tacaram mais dinheiro, tacaram mais... E não só isso. Mais lenha ali na fogueira para andar mais rápido. E além disso, elas falaram, a gente vai investir ainda mais. Isso retroalimenta a fogueira da euforia. Do FOMO. É uma dos componentes da loucura que tá no cerne para inflar uma bolha. Alguém diz, cara, tem certeza que você vai fazer isso? E a pessoa fala, tenho e vou fazer mais. Ou seja, as empresas estão dobrando a aposta. E isso é mais uma das evidências de que a gente está numa bolha. Outra evidência de que a gente está na bolha. Empresas que são promissoras, ou seja, startups, estão sendo absorvidas loucamente por essas grandes companhias. Se tiver um site.ai, já vale na casa de bilhões. Mas essas startups, elas receberam muita grana. Tem 3 delas, que é a Character AI, a Adapt e a Inflection, elas receberam um capital de risco na casa dos 2 bilhões. E em poucos meses, os fundadores dessas empresas foram para outras Big Techs. Ou seja, o dinheiro chegou nelas, o cara vazou, foi para uma Big Tech, e o investidor tá a ver navios, porque ele apostou numa ideia, apostou numa equipe. Isso está acontecendo a rodo, ou seja, quando a gente olha para as Big Techs... Os caras do Character AI acho que foram pro Google, né? Sim, e quando a gente olha para as Big Techs, a gente tem uma visão de que tem muita grana sendo colocada ali, mas tem todo um manancial de dinheiro que está sendo colocado em outras empresas, ou seja... quando a gente faz a conta, a gente ignora os vários bilhões que vão para outras empresas.
Ou seja, essa No bolha, ecossistema, né? essa No bolha está ecossistema. sendo inflada por uma fogueira que está sendo queimada, a gente não está vendo também. É um outro argumento. Só que a gente não pode só pensar que a bolha Só que tem muita gente que discorda, que tem muitos elementos que mostram que a gente não está numa bolha. O primeiro deles é que a tecnologia leva tempo para começar a render dinheiro, para começar a ser utilizada e para começar a mostrar que veio. E a gente tem, dentro dessa linha, vários exemplos de que isso aconteceu ao longo do tempo. O ponto contrário, o ponto desfavorável a essa tese é que a inteligência artificial chegou muito rápido, cresceu muito rápido e deu esperanças para os investidores que a grana ia vir muito rápida também. O ChatGPT foi o sistema conectado que conseguiu atingir 200 milhões de usuários no menor tempo. Os investidores olharam para isso e pensaram que eles também iam ganhar dinheiro muito rápido. Só que isso desacostumou o mercado, porque se a gente olhar para outras tecnologias, sobretudo analógicas, a gente vai ver que nem sempre foi assim. O micro-ondas foi lançado em 1947 e ele só virou um item que 90% dos americanos tinham em 97, ou seja, 50 anos depois. Mas a gente não precisa ir tão longe assim. A Air Fryer virou um dos itens mais vendidos da Amazon durante a pandemia. Sabe quando ela foi lançada? Não tenho ideia, não foi na pandemia? Não. Foi quando eu comprei. Em 1980. Demorou 40 anos para ela virar alguma coisa. Copa Stanley virou moda com todo mundo não, mas agora. Copa Stanley, não, eu vou de arrasta, A hype do Copa Stanley surgiu nos anos 2020, 2010. Sabe quantas tecnologias foi lançada? Não, é super antigo, 1913. Né? Demorou mais de 100 anos para a hype se pagar, entende? Ou seja, a tecnologia demora para pegar. Demora muito para pegar. Um outro argumento contra a ideia de bolha é que os negócios de tecnologia demoram para dar lucro. A Amazon demorou 9 anos, a gente está falando da Amazon. O Uber demorou 15 anos para dar lucro. Mas isso não acontece só fora do Brasil. Aqui no Brasil, a Shopee, que é o aplicativo de vendas mais usado, e o aplicativo em que a galera mais fica dentro dele, porque ela faz lives, ela tem todo um sistema de gamificação que impulsiona as pessoas a ficarem conectadas, ainda que elas não estejam comprando nada, chegou a 4 anos e só no bimestre passado, é que eles deixaram de perder dinheiro em cada entrega. A Shopee quase que pagava para você pagar nela. E isso acabou só no bimestre passado. Ou seja, a tecnologia demora para dar dinheiro. Demora para dar dinheiro e tem mais uma questão também, que acho que é importante, né, quando a gente está falando dessa questão de bolha, né, então é que a tecnologia, mesmo se a gente pegar essas bolhas que passamos na história, ela deixou, tudo bem, ela deixou destruições para alguns setores, mas ela também deixou um caminho pavimentado para outras inovações. Então, um exemplo é a própria bolha da internet, né? Então, a bolha.com, que se chama. Então, ela trouxe devastações. Então, eu lembro do pets.com, que era tipo pet shop online, sabe? Não é a Pets que a gente conhece hoje em dia. Não é a Pets que a gente conhece hoje. Foi a primeira... E eu lembro que, assim, eles fizeram IPO e, tipo, não duraram um ano, sabe? E faliu. Só que, ao mesmo tempo, esse próprio movimento fez que as empresas investissem muito, por exemplo, em serviços de infraestrutura, sabe? Fibra ótica. Então, isso melhorou muito a qualidade dos serviços prestados posteriormente. E aí, quando a gente está falando de bolha, né, da inteligência artificial, é difícil de fazer essa análise porque tem uma questão da própria natureza da tecnologia. E aí, quando a gente está falando da inteligência artificial, é uma área que passa e está avançando muito rápido. Então, ao mesmo tempo que você tem um investimento super exagerado, a gente meio que cria como se fosse essa grande infraestrutura, mas a partir dela a gente consegue derivar modelos que são menores. Então, por exemplo, o Google gastou, sei lá, uma cacetada de dinheiro para fazer um modelão, o linguajão, como a gente chama aqui, só que hoje ele, por exemplo, deriva modelos menores, que podem ser utilizados na ponta para fazer coisas específicas. Então, também acho que vai ter um acerto de ajustes mesmo do mercado, de entender, será que eu preciso realmente
de um modelo gigante para resolver esse problema? Não, de repente eu posso precisar de um modelo menor. E esses modelos menores estão ficando cada vez mais otimizados, então você está gastando menos recursos computacionais. Então talvez, né, também o que eu sinto dessas análises é que eles tiram uma foto do momento e fazem uma análise em cima de uma foto. Só que, primeiro, é um filme, é uma história que está sendo contada, e dentro dessa foto está uma tecnologia que possivelmente já está defasada, porque vão vir modelos menores, mais automatizados. Então, isso traz uma complexidade ainda maior, né? Porque é um processo que, assim, acho que você listou vários pontos, né? Do próprio, a tecnologia demora para pegar, a tecnologia demora para se desenvolver, do ponto de vista, né, do ecossistema de negócio, mas ela, como tecnologia, ela se desenvolve rápido, principalmente a inteligência artificial, e ela vai se tornando cada vez mais otimizada. Então, um exemplo é o ChatGPT-4 O Mini, né, que é a versão que é 4 vezes mais barato do que o GPT 3.5 e faz coisa melhor do que a gente fazia há um ano atrás. Uhum. Ou seja, há um ano atrás a gente está fazendo coisa melhor e bem mais barata. Né? Uhum. Então mostra um pouco também do próprio desenvolvimento que pode mudar essa própria lei econômica que a gente está impondo para a tecnologia. Não, exato. É desafio. Exato. É um assunto desafiador e muito provavelmente essa bolha não vai estourar até o nosso próximo programa. Se estourar a gente volta aqui com o plantão. Plantão da bolha. Plantão deu tilt. Plantão deu tilt. Vai ser engraçado. Estourou a bolha! Eu avisei! A gente começa fazendo um programa super polêmico, assim. Uhum. A gente precisa trazer mais polêmica para esse programa. Exato. Exato. Mas a gente vai ficando por aqui. Muito provavelmente a gente volta antes da bolha da inteligência artificial estourar. E se estourar também, a gente volta por aqui. Com o Plantão Deu Tilt. Com o Plantão Deu Tilt. Eu sou Elton Mois Gomes. Eu sou Diogo Cortes. Esse daqui foi o Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Segue lá a gente no canal UOL. UOL.